Olá, começa mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje, em nossos estudos, Roberto Mazzilli, que é secretário de Transporte e Mobilidade Urbana. Obrigado, Mazzilli, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Amaral, pelo convite, agradeço. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Roberto, me fala um pouquinho sobre a sua trajetória, o que te trouxe até a pegar esta pasta, ser indicado e estar ocupando a pasta da Transporte e Mobilidade Urbana da cidade de Osasco. Eu iniciei meus trabalhos com engenharia de tráfego em 94, quando entrei na CT de São Paulo. Fui trabalhar na parte operacional, depois, posteriormente, passei para a parte de projetos, para a parte de programação semafórica, e trabalhei na CT até 2005, quando eu saí, e fiquei prestando consultoria a diversas empresas de engenharia de tráfego, de São Paulo e também de outros municípios, até de outros estados. Quando recebi, em janeiro de 2013, no início do governo do prefeito Lapas, o convite para assumir a diretoria de planejamento da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, quando então era o secretário João Góes Neto. E dali para cá, eu fui exercendo o trabalho dentro da secretaria, até que recebi o convite também, no início do mês, para assumir a pasta e ser o secretário de transportes. Legal. Um engenheiro de tráfego, ele faz exatamente o quê? É ele que determina tempos de abertura de semáforos, enfim, o que é a função de um engenheiro de tráfego? A engenharia de tráfego, na verdade, ela trabalha muito com mobilidade urbana. Você estuda o tráfego de veículos, vê o dimensionamento das vias, estuda as mãos de direção, o sentido de circulação das ruas, analisa todo um bairro, toda uma cidade, para verificar quais são os pontos de origem e destino, para onde se desloca, onde são feitos os deslocamentos, como é feito toda a política de carregamento de cargos, mercadorias, né? Existe o trânsito de pessoas, de veículos, pedestres, você tem que equalizar todos esses, porque é tudo um sistema integrado, o trânsito é todo um sistema integrado, entre pedestres, veículos, né? E você tem que estudar todos esses movimentos para adequá-los ao melhor que possa ser feito, né? Dentro daquele... E tem um menor ou maior fluxo ao longo do dia, né? Você tem os horários, e às vezes nem só o horário de pico em determinadas regiões, tem as regiões escolares também, que tudo isso entra numa planilha de planejamento. Existem os polos geradores de tráfego, que de determinado período, como você mesmo mencionou, as escolas, né, o fluxo de chegada e saída de estudantes, o fluxo de chegada de abastecimento de mercadorias, todo o fluxo de passagem, no caso específico de Osasco, que a gente tem um fluxo de passagem muito grande por conta da Avenida dos Autonomistas, que é uma via metropolitana que interliga Carapicuíba e São Paulo. Então a gente tem... Cada cidade tem sua característica própria, né? Cada cidade é um organismo vivo, né? Que a cada dia respira, pulsa, e você tem que entender todos esses movimentos para poder, né, dimensionar o tráfego de modo a que todo mundo tenha a sua vez dentro da paisagem urbana. Falando na Avenida dos Autonomistas, que é um corredor, ele já sofreu um problema bastante intenso quando o valor do pedágio na Castelo Branco era mais elevado. As pessoas evadiam ou desviavam do pedágio passando por aqui. Esse problema meio que amenizou com a queda do valor do pedágio, né? Realmente, hoje já foi mais absorvido, foram estudados os principais pontos de conflito que existiam, e, na medida do possível, eles foram sendo resolvidos. Nós ainda sofremos esse impacto, principalmente quando existe algum problema nas marginais de São Paulo, que afetam a Castelo Branco, e aí, por conta do fluxo da Castelo estar congestionado, as pessoas fazem como rota de fuga, utilizam o sistema viário de Osasco. Então, a gente ainda tem muito desse problema em função do próprio tráfego rodoviário que passa pela cidade, né, que é um eixo de ligação muito forte. Mas... Secretário, a implantação a princípio, as faixas preferenciais para ônibus e, posteriormente, faixas exclusivas para ônibus, ela gera um impacto dúbio, né? Duplo. Ao mesmo tempo que ela facilita o fluxo dos ônibus, ela complica um pouco o fluxo dos veículos pequenos. Colocando na balança, é um saldo positivo? Tem que ser um saldo positivo, porque a gente sabe que o modelo urbanístico que foi adotado
em todas as cidades do mundo, desde a Carta de Atenas da década de 30, que foi o modelo urbanístico cujo maior exemplo nós temos é a cidade de Brasília, que foi calcado no modelo do transporte individual, é um modelo falido. Se nós formos proporcionar que todo mundo que tem carro fosse circular, não teria via para o número de carros existentes. Então, a única saída é a requalificação do transporte urbano como transporte de massa. Por esse motivo, tem que ser priorizadas as faixas exclusivas de ônibus e tem que ser dado prioridade ao transporte coletivo para você poder transportar todo esse imenso pessoal, todas as pessoas que querem circular. Não tem como dar a vez para o modo individual. Já se mostrou que é um modelo falido. Então, a colocação das faixas exclusivas de ônibus é a única saída que todas as cidades do mundo estão adotando para fazer o transporte de massa de pessoas. E se nota em São Paulo, em alguns corredores de ônibus, que de determinado horário, ela se torna mista. Os carros podem circular. Não acontece aqui em Osasco. Ela é integral o tempo todo. Não, na própria autonomista nós fizemos uma reavaliação e implantamos horário só durante o horário do pico, das 6 às 22, e aos sábados, das 6 às 14, e fora disso a gente libera a faixa exclusiva de ônibus para a circulação de veículos também, concomitantemente com os ônibus, né? Busca-se fazer essa interface. É que é difícil num primeiro momento, você implanta a faixa de ônibus e depois você vai analisando com a própria evolução da dinâmica do trânsito, quais são como que você pode melhor adequar o uso dessa faixa em função da necessidade, né, de circulação de todo mundo. E quanto à ciclofaixa, nós temos já um percurso bastante longo que vai do Parque Chico Mendes à zona norte de Osasco. Acho que chega a ser 15 quilômetros, totalizando 30. Isso mesmo. Totalizando 30 aí de volta. Perfeito. E há planejamento de que isso saia apenas dos domingos e se torne... É uma questão cultural, é sabido. As pessoas têm que adquirir este hábito e nota-se que aos domingos já está aumentando. A princípio via-se meia dúzia de ciclistas utilizando da via, agora não. Você vê já grupos de pessoas no seu lazer. Mas é possível, num futuro próximo, termos isso como meio de transporte em Osasco? Isso está sempre sendo continuamente avaliado, né, dentro de Osasco. O ideal da ciclofaixa é que ela interligue os pontos, por exemplo, ela chegue até um terminal de ônibus, onde exista um bicicletário, que a pessoa possa se deslocar de bicicleta, né, até o terminal e de lá tomar o ônibus ou o trem para ir se dirigir ao trabalho. Então, fazer um transporte misto, onde diminui o fluxo de veículos, já consegue ter um ganho. Exatamente. Você diminuindo aquela viagem de carro da pessoa até o terminal, ou seja, por ele ou por alguém que vai levá-lo, você já consegue diminuir o número de veículos em circulação na via, né? E o modo de bicicleta sempre é um modo incentivado, um modo mais saudável, não poluente. Sim. Então, tem várias vantagens. A dificuldade que a gente tem em Osasco é por conta do próprio sistema viário que já foi implantado desde a década de 60, que foi um sistema baseado no carro de boi, né, primeiramente, depois... Verdade. É verdade, né? Onde passava-se o carro de boi, se ergueram-se do lado as casas, e agora onde passava o carro de boi, passa um caminhão, um bitrem, né, um caminhão de transporte, um transporte de mercadorias, e o sistema viário continuou com a mesma largura. Então, para você colocar uma bicicleta ao lado desse tipo de trânsito, principalmente o trânsito pesado que a gente tem em função das rodovias e de todo o sistema industrial implantado na Zona Norte, tem que ser feito com muito critério. O que a Secretaria está querendo buscar agora é fazer o uso compartilhado entre bicicletas e veículos, né? Dentro daquelas áreas de circulação, não como uma via destinada exclusivamente ao ciclista, mas como um espaço compartilhado entre veículos e bicicletas, que é um trabalho que também envolve toda uma parte de educação da população. Sim. Então, um trabalho mais longo, né? Não tanto a curto e médio prazo. Não é só estrutural, não basta fazer, as pessoas têm que absorver a cultura. E uma coisa Perfeito. Que se nota no trânsito, que não era muito comum antigamente, é o respeito de faixa de pedestre. Eu tenho percebido que as pessoas, os pedestres, eles estão... Não está perfeito, está longe de estar perfeito. Correto. Mas eu percebo que as pessoas já têm um pouco mais de educação e gentileza no trânsito. Isso é uma questão cultural que a mídia, vocês, vêm implementando e cola, né?
Cola. Eu lembro quando iniciou-se, intensificou-se, né, a fiscalização na faixa de pedestres, foi em 98, na CT de São Paulo, que eles começaram o trabalho massivo, né, de conscientização e de fiscalização também da faixa de pedestres. E de lá para cá, você veja que já se passaram quanto? Quase 15 anos, né? E já existe, dentro do espírito do motorista, embutida essa cultura de respeito à faixa de pedestres. Tem muito que melhorar ainda, claro, mas já existe realmente maior respeito, maior convívio entre pedestres e ciclistas, né, e pedestres e veículos. Mas é tão gratificante, pode parecer uma coisa de pouca importância, mas quando você reduz a velocidade, para antes da faixa e o pedestre faz a travessia e agradece com um sorriso, não tem preço. Exatamente. É muito melhor do que os 10. A cidade se torna mais humana, né? Porque esse é o ideal de todo mundo. A cidade somos todos nós convivemos, temos esse espaço único de convivência, temos que torná-lo mais humanos, tanto para os veículos como para os pedestres, os ciclistas, os deficientes físicos. Sim. Todos. O Roberto Mazzilli, é assim que você prefere ser chamado pelo sobrenome, porque o Roberto deveria ter sido bastante comum entre os seus convívios. Então, Mazzilli, eu vou ler aqui agora a pergunta do Armando Luiz, que utilizou o nosso WhatsApp, 959350075. Desculpe, acho que eu me equivoquei. É 958-935-075. Agora sim. O Armando Luiz, final do telefone 2749, pergunta: quando os semáforos serão inteligentes na região do quilômetro 18? Ah, muito bem. Os semáforos inteligentes que foram implantados em Osasco, hoje nós possuímos 16 cruzamentos semaforizados ligados no sistema inteligente. Eu vou pedir licença e pedir para que você explique o que é um semáforo inteligente, mas esta pergunta eu gostaria que você respondesse depois do comercial. Fiquem aí, voltamos já. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com Roberto Mazzilli, e ele ia nos explicar o que é um semáforo inteligente e dar sequência à pergunta da nossa telespectadora que está querendo saber como está a implementação desses semáforos no quilômetro 18. Aliás, o nosso telespectador Armando Luiz, final do telefone 2749. Perfeito. O que nós chamamos de semáforos inteligentes seriam controladores eletrônicos que possuem sensores que ficam fazendo a medição contínua do tráfego nas vias em cada aproximação semafórica. Eles pegam o volume dessa medição, encaminham para um computador central que faz o cálculo do tempo de ciclo, defasagem, tempo de verde, devolve para a máquina e isso é implantado em tempo real. Em tempo real na via. Ou seja, se houve um acréscimo de veículos devido a algum fator, uma saída de escola ou qualquer por conta do próprio fluxo, a própria máquina muda o ciclo. Hoje nós temos em Osasco 16 cruzamentos semaforizados na região central que dispõem desse tipo de controle. A nossa licença, que é para cada 16 cruzamentos, em dezembro agora do ano passado, foi adquirida uma licença para mais 16 cruzamentos. Nós estamos ampliando isso para mais 32 cruzamentos semaforizados. Então, está previsto a colocação desse sistema em toda a extensão da Avenida dos Autonomistas, em toda a extensão da Maria Campos, continuidade na Irã Sanazar, na Bussocaba. Esse processo está sendo feito de forma contínua. E essa inteligência dos semáforos, ele tem a preocupação também da faixa verde? Quer dizer, é muito mais complexo do que se pensa. Você não tem um cruzamento e você se preocupa única e exclusivamente com ele. Você tem que pensar também o tempo de deslocamento desse semáforo até o outro, para que, na medida do possível, ele pegar o farol abrindo, né? Isso que a gente chama de defasagem semafórica. Isso bem está dentro desse cálculo, a máquina também calcula as defasagens, de modo que você faz o que eles chamam de onda verde, né? Que não é uma onda verde. Mas na hora que você sai de um semáforo, no instante que você chega no outro, existe a abertura e assim você programa um fluxo mais direto. Um fluxo mais dinâmico. Isso tudo está dentro do sistema que chamam de sistema inteligente. Né? E esse sistema está previsto chegar na região do quilômetro 18? Sim, com certeza, através da Avenida dos Autonomistas. As máquinas já foram trocadas,
já estão sendo instalados o cabeamento de fibra ótica para receber os sinais desses equipamentos até a central, que fica lá na sede da prefeitura. E isso é uma medida que está sendo implantada continuamente, né? Agora, com a expansão do sistema, vão ser mais 16 cruzamentos que serão implantados e a autonomista está dentro disso daí também. E esses semáforos já estão contando com a contingência em caso de queda de energia? No breaks? Existem similares? pontos em que existem no breaks, eles conseguem manter a energia por volta de até 2 horas depois do corte de energia. Eu acho que é um tempo suficiente até que a energia se A restabeleça. gente espera que sim, né? Se ficar mais de 2 horas sem energia é algo atípico. Eu acho que há muitas vezes 10, 15 minutos é o suficiente, inclusive, para desprogramar os equipamentos, até que eles se reajustem, tomaria algum tempo a mais. Né? Assim, né? Se existe um corte de energia, a energia volta, existe um tempo Pra até ele o estabilizar. de estabilização, até receberem de novo os comandos. Isso é importante. O Humberto, final de telefone 0991, pergunta como funciona a Zona Azul. Haverá mais pontos da cidade que terão este sistema? O sistema de Zona Azul, entendemos que é um sistema que auxilia o próprio lojista, porque a partir do momento que aumenta a rotatividade de vagas, permite-se um uso mais partilhado do estacionamento dentro do sistema viário urbano. O processo de licitação da Zona Azul, que saiu publicado no Diário Oficial em junho do ano passado, julho, da empresa que faz a concessão do sistema, está sendo implantado paulatinamente, como foi agora implantado recentemente no quilômetro 18. As novas implantações estão sendo avaliadas pelo prefeito, pela prefeitura, pela Secretaria de Transportes, para saber em relação ao custo-benefício se vai ser realmente efetivo nessas áreas. A gente entende que que o benefício é grande para o próprio lojista, mas a gente sabe que existe uma certa retração por parte do usuário da via em adotar esse sistema. Então, por enquanto, o sistema Zona Azul está sendo repensado, não existe previsão, pelo menos a curto prazo, de implantar novas áreas de Zona Azul dentro da cidade de Osasco. Nós temos observado, eu particularmente tenho observado, uma reclamação bem grande, que os parquímetros eles aceitam apenas moedas, o que torna o motorista a estar portando estas moedas não seria aquele sistema de colocar uma nota e ela te dar troco. Mas eu sei também que existe mais 2 métodos que você pode fazer a sua tarifação, que é o cartão e é um próprio aplicativo que está sendo implementado. Isso também está saindo tudo, o próprio aplicativo existe o plano de ser implantado também, além do cartão, como você mencionou, e além das moças que ficam perto dos parquímetros para trocar. Também para fazer a troca. Fazem a troca de notas por moedas. Esses parquímetros eles demandam uma manutenção muito grande, ou seja, o usuário insatisfeito ele tende a danificar o equipamento de alguma forma? Não. Vandalismo especificamente, não temos registro de vandalismo especificamente sobre o parquímetro. É um índice muito baixo, eu não creio que seja por conta da insatisfação do uso do sistema. A distribuição da receita proveniente desta atividade, ela é distribuída de qual forma? A receita é oferida pela empresa que faz a administração do sistema e uma parte é repassada à prefeitura para cobrir os custos, né? Muito bem. Nós temos aqui também a pergunta do Alan, final do telefone 7737. Neste pouco tempo, existe algum projeto a curto prazo, eu acredito que ele esteja querendo dizer deste pouco tempo da sua ocupação nessa carteira, existe algum projeto a curto prazo para a cidade ou será dado continuidade aos trabalhos do João Góes? Queria deixar um abraço ao João Góes, parabenizá-lo pela sua gestão enquanto secretário, e é uma tarefa bastante árdua pegar alguém que fez um trabalho que realmente... Não, com certeza. O trabalho que o João Góes, quando ele pegou a secretaria, que ele pegou do Valdir Ribeiro, que era o antigo secretário, né? Que acumulava mais uma pasta. Isso, né? com a pasta da Secretaria de Obras, né? Que são 2 secretarias grandes. Quando o João Góes assumiu a Secretaria de Transportes, ele requalificou os funcionários, fazendo curso de requalificação para os agentes de trânsito, ampliou o número de viaturas, construiu uma nova sede para o Demutran. Foram feitas alterações viárias importantes ali na Capelinha, no próprio quilômetro 18, certo? E todos esses projetos
que vão ser dados uma continuidade, né? Lógico, não teria porquê, né? O próprio eu, como diretor, que era do João Góes, vou dar continuidade nos projetos. Não existe nenhum grande, não existe nenhum coelho saindo da cartola, nada de impacto. Você estava junto com o João Góes na parte mais operacional eu era o diretor de planejamento, né? Eu era responsável pela elaboração dos projetos. O Claudenis Benini é o diretor do Demutran, ele cuida ainda, né? Da parte operacional, dos agentes de trânsito, da operação viária do dia a dia, né? Existe a diretoria de planejamento, que é quem faz os projetos, né? Os projetos para serem implantados, além da diretoria de transportes e a CMTO, né? A sua origem, a sua ascensão, ela te traz de uma ação bastante operacional, um engenheiro de tráfego que estava realmente preocupado na visão micro, ou na visão macro, sim, mas pensando em pontos focados. Hoje, como administrador, não fica um pouco na sua cabeça, tem hora que dá vontade de ir lá e fazer com as próprias mãos? Porque hoje a sua função é mais administrativa, mais delegação. Mas não tem hora que tem um ímpeto. Mas eu vou na rua, acompanho a operação. Não fica só na vontade, não? Não fico na contagem. Segunda-feira eu estava acompanhando os agentes de trânsito numa operação que a gente fez no Complexo Maria Campos para verificar a possibilidade de melhorar o acesso de quem entra em Osasco pela saída da Castelo. Eu não fico parado, não consigo ficar dentro do gabinete só despachando papel. A gente vai para a rua, vai analisar, mesmo porque se a gente não tiver o feedback de quem está usando o sistema, de quem está operando, como é que a gente vai adivinhar isso sentado atrás de uma escrivaninha? Sim. Só na teoria. Não, né? isso não tem existe. Tem que estar na prática. Um engenheiro realmente. de tráfego tem que estar na prática, tem que estar no dia a dia, tem que sair na rua, tem que acompanhar os agentes, tem que estudar a dinâmica da cidade no próprio local onde ela ocorre. Né? O secretário, em função do aumento de trânsito, também, proporcionalmente ou mais do que proporcionalmente, para fugir do trânsito, a gente nota que o número de motocicletas tem aumentado bastante. Em São Paulo, a gente tem os bolsões, que, ao meu ver, ele tem os bolsões para motocicleta que ficam antes do farol e após, recua-se um pouco os carros e coloca as motos. Eu vejo isso de forma muito positiva, que você tira as motos do corredor, enquanto parados, facilitando assaltos, enfim, essas coisas todas. E quando o farol abre, a moto tem um arranque mais rápido, então ela já deslancha no período. Isso. Há planejamento, há projetos para essa implantação em Osasco? Já foram implantados agora no início do mês, na própria Avenida Getúlio Vargas, ali na esquina com a Paula Rodrigues, é um cruzamento que eu posso mencionar de cabeça, não saberia agora de cor os outros, mas já foi implantado o projeto bacana. Em vários cruzamentos da Getúlio Vargas, justamente por conta dos benefícios que você acabou de citar. A gente entende que foi um projeto piloto que foi implantado primeiro na cidade de Santos e posteriormente adotado na cidade de São Paulo, e entendemos que o benefício que ele traz é bom. Bacana. Mesmo porque evita aquele desconforto de você estar parado no trânsito com uma moto do lado aguardando semáforo com escapamento aberto na sua orelha. Sim. Então ela tem um espaço reservado só para ela, o arranque dela é mais rápido, como você mencionou. Os benefícios são bem... Em sendo algo que traz benefício, por que não implantar rapidamente em vários pontos? Justamente por conta desse sistema de semáforo inteligentes que a gente já tem implantado na cidade. Os sensores teriam que ser realocados. Exatamente. Teria que feita a realocação de todos os sensores, isso custa caro. Entendi. Cada sensor tem que ser... Existem dois tipos, né? Um que é o laço detetor, que é feito no asfalto, o outro que é uma câmera que fica posicionada em cima do cruzamento, mas teria que ser feito o reposicionamento de todos esses sensores. Não é simplesmente pintar a faixa. Não é simplesmente pintar a faixa. Você recua o carro, ele já não mede aquele carro que já está atrás da faixa. Então, cada caso é um caso. Na própria autonomista, a gente já tem a dificuldade de implantar esse tipo de sistema por conta do semáforo inteligente. Então, são uma série de fatores técnicos que impedem, né, dificultam a implantação disso de imediato. Não é uma coisa tão simples como... as pessoas podem imaginar. O que eu gosto desse programa, secretário, que desculpe a falta de modéstia, é a oportunidade de nós vermos assim, porque nós, enquanto cidadãos, a gente vê a simplicidade das coisas e a crítica da não implementação, porque nós não temos o conhecimento da complexidade, o que nós acabamos de ver, que um problema aparentemente simples não é tão simples. Não é tão simples, mas é bom que haja a crítica, que a crítica chegue até o gestor público para que ele possa encontrar soluções e aplicar
para resolver os problemas, né? Porque se a pessoa chega ao ponto de criticar, é porque aquilo incomoda muito ela. Então a gente tem que buscar a solução. Com certeza. Tá? Eu acho que na questão de críticas e sugestões, a pergunta do Lucas, do final do telefone 4616, vem ao encontro, que ele pergunta: os agentes de trânsito são preparados para agir efetivamente na nossa cidade? O 156 funciona? Já precisei e não fui atendido. Essa é a queixa do Lucas, final do telefone 4616. Eu sinto muito, não sei o que aconteceu. Se depois puder entrar em detalhes especificamente para contar qual o seu caso, qual foi o seu problema. Mas funciona, 156 funciona, os agentes receberam treinamento. E eu recebo uma crítica muito grande de pessoas que veem a posição dos agentes e falam: puxa, quando está tudo parado, olha os agentes ali. Quando está tudo andando, não tem agente nenhum. Mas é justamente assim que funciona. Se está tudo fluindo, para que o agente vai ficar lá? Perfeito. E quando tem o problema, o agente está lá justamente para resolver. A pessoa vê o congestionamento, vê o agente e associa a imagem do agente ao congestionamento. Quando ele está lá justamente para resolver. Então, existe essa inversão, né? O pessoal não compreende bem como é que funciona a dinâmica dos agentes de tráfego em relação ao trânsito. Mas funciona, 156. Lucas, se você puder entrar em contato depois e passar o seu problema, vamos levantar o que aconteceu. Isso não pode acontecer novamente. O Cardoso Sampaio, final do telefone 4179, faz uma pergunta que para mim não faz muito sentido, mas eu, como apresentador do programa, sou obrigado a passar. Ele pergunta como funciona a faixa amarela. Oi? A faixa amarela? Acho que tá. Eu acho que não. A faixa amarela o amarelo é um limitador de fluxos opostos, né? Quando é branco, os fluxos são no mesmo sentido. Quando é amarelo, são fluxos opostos, né? Uma via de mão dupla. Não querendo ser irônico e sendo, eu vou pedir para o Cardoso Sampaio dar um pulinho no autoescola e se recicle. Amarelo é por sua conta, eu não poderia falar. Mas acho que é por aí mesmo. Tá. A Maria Santos, final do telefone 4197, pergunta se há projetos para o funcionamento de ciclovias em dias de semana. Acho que já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso, acho que... Né? Da rua, estacionamento da rua, faixa amarela. Faixa amarela no estacionamento da rua? A produção está nos dizendo aqui, faixa amarela... No estacionamento? Carros na rua, com a faixa amarela. Deixa eu falar rapidamente então. A faixa amarela, a sinalização horizontal é um complemento da sinalização vertical. Se existir só a faixa amarela e não tiver uma placa dizendo é proibido estacionar na faixa amarela, aquela sinalização não tem efeito nenhum. Tá? O que vale é a sinalização vertical. Acho que é essa questão que o ouvinte queria ouvir, não sei, talvez. Perfeito. O nosso programa vai chegando ao seu final. Eu gostaria de agradecer a sua presença e esse esclarecimento que o senhor trouxe para mim e para a população. Obrigado, Amaral. Eu que agradeço. Foi ótimo esse bate-papo. Muito obrigado. O Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana e nos encontramos na próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus.